Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam, para ficar, para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui em Josué, capítulo 10, versículo 1, que tem como título O Dia em que o Sol Parou. Que diz assim: Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara Ai e a destruíra totalmente, pois esse fizera a Ai o seu rei, como tinha feito a Jericó e o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, pois Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e Pirã, rei de Jamulete, e a Jafá, rei de Laquis, e Debi, rei de Egron, para lhe dizer: Subi a mim e ajudai-me. Firamos o Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e rei de Jerusalém, e rei de Hebron, e rei de Jamuto, e rei de Laquis, e rei de Iron. Eles e todos os seus exércitos situaram a Gibeão e pedrejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão e Josué ao arraial em Singal e dizem-lhe: Não retireis de teu servo a tua mão, sobre apressadamente nós se livrarmos, e ajuda-nos, porquanto se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Josué, pois, subiu-se de Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque os entreguei na tua mão, e nenhum deles te poderá resistir. E Josué deu de repente sobre ele, tendo marchado a noite toda e subido a Gilgal. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que o desbaratou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-horon, e ferindo-os até a cerca de Mageda. Pois quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida do Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grande pedra, até a Zeca, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse na presença de Israel: Sol detenha sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jachar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, opor-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Depois voltou a Josué e todo Israel com ele e ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam na caverna que há em Maqueda. E isto foi anunciado a Josué nestas palavras: e acharam-se 5 reis escondidos na caverna em Maqueda. Disse, pois, a Josué: Arrastai grande pedra para a boca da caverna, e junte ela onde homens que os guarde. Vós, porém, não vós destenhais, persegui os vossos inimigos, matando os que vão ficando atrás. Não os desvieis em entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já lo entregou nas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de os ferir com muito grande matança, até serem eles exterminados, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué e ao arraial em Maqueda. Não havia ninguém que
movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disso, Josué abriu a boca da caverna e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da caverna, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Samute, o rei de Laquis e o rei de Engrom. Quando os trouxeram a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos homens da guerra que havia acompanhado: Chegai vós, ponde os pés sobre os pescoços desses reis. E lhes chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhe disse: Não temas, nem vós atemorizes, esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor todos os vossos inimigos, contra os quais haveis de pelejar. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiras, onde foram pendurados até a tarde. E pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-nos dos madeiros, lançaram-nos na caverna em que se havia escondido, e puseram a boca da mesma grande pedra que ainda ali estão até o dia de hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a Maqueda e feriu a fim da espada, bem como o seu rei totalmente os destruiu, com todos o que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez, pois, o rei de Maquedo como fizera ao rei de Jericó. De Maqueda, Josué e todo Israel com ele passou a Libina e pelejou contra ela. Esta também se o seu rei, o Senhor entregou na mão